Então, gente, muitas noites muito boas. E como é aquele negócio do dia 31 de dezembro? Muita saúde no bolso e muito dinheiro na vida? Então vocês... não, da minha parte é outra coisa. Desejo a vocês todos um grau de consciência cada vez mais aprimorado sobre a conveniência do comportamento correto, porque isso nos mantém na ligação com Deus. E o indivíduo ligado, conectado, ele não corre risco de nada, porque a sabedoria divina nos inspira o tempo todo, ininterruptamente. Nunca mais você vai precisar de falar: oh meu Deus, me ajuda. Aliás, isso nunca nem devia ter sido falado, porque Deus nunca parou de estar ininterruptamente ligado com o pessoal da terra, o pessoal dele. Bom, Jesus é aqui na terra a representação de Deus, não? Jesus é um Cristo que toma conta deste planeta, conhece todas as pessoas, cada pessoa. E a conexão com o divino aqui na terra está o tempo todo feita através de Jesus. Ocorre que a sabedoria divina não perde o homem de vista, hora nenhuma. Não é vigiando, não, é conectado. É assim como se Deus é tão sábio, tão poderoso, que Ele mandou respostas para as perguntas que você ainda nem fez. Já chegaram as respostas. Quando você fizer a pergunta, a única coisa que você fez foi conectar, que a resposta já está lá impressa, dentro de você. Então, o que é que nos cabe fazer? Ficar pedindo para Deus mandar? Ah, me ajude, Senhor, resolve para mim tal problema, me inspira aqui, me afasta dos meus inimigos, me proteja contra a doença. Tudo que você pede, a sabedoria divina olha para você e fala assim: tadinho, não sabe nada, está tudo dado para ele aí, ele não sabe, está pedindo. Ah, Senhor, eu estou pedindo porque eu não estou recebendo. O Senhor está mandando, mas eu não estou recebendo. Eu disse: então é você que tem que consertar a conexão, porque o seu lado aí está meio ruim. Examina a sua tomada aí, ó. É aí com você, é na recepção aí que tem problema, porque aqui na emissão não tem problema nenhum. Aí na mediunidade funciona assim também? Ah, absolutamente assim. Absolutamente igual. As pessoas ficam entendendo, todo mundo entende assim. É porque a gente sabe mal sabido as coisas, então a gente interpreta errado. E dentro da interpretação errada da gente, a gente opera naquela suposição, não é? Aquilo que eu penso que é assim que é daí que eu vou agir. Então, as pessoas pensam que os espíritos estão lá e a gente está aqui. Então eu posso chamar um espírito para me ajudar. Ou eu posso afastar um espírito
mal. Como se os espíritos fossem manipuláveis, assim, para vir para cá ou para ir para lá, conforme o meu desejo. Mas a lei que regula o mecanismo de ligação dos espíritos com os homens não é por causa da vontade da pessoa, ou o poder da pessoa, ou o poder de um outro lá. Eu não tenho poder para afastar espírito, mas eu vou lá no centro e conheço o Benedito Peixoto, e eu vou pedir para ele, com o poder dele, ele afasta o espírito de mim. Ou então eu peço para Jesus direto: ah, Senhor Jesus, afasta de mim esse mau espírito aqui e tal. É isso que todo mundo pensa. Quem mexe com o espírito, que é pouca gente, né? Só os espíritas e os umbandistas. Os umbandistas, então, sabem menos ainda. Eles pensam que os espíritos são como empregados deles. O cara vira pai de santo e vira chefe dos espíritos. Comanda para lá e comanda para cá. E os espíritos dão risada deles. Só que eles também se ligam com espíritos que são tão ignorantes, simplórios, como eles mesmos. Igual acontece conosco aqui no centro, aqui nos centros espíritas. As pessoas interpretam superficialmente esse problema de ligação com o espírito. Fica achando que os espíritos são afastáveis por meio de providências de alguém. E não é assim que é a lei. Não funciona assim. Tanto que os próprios benfeitores espirituais, às vezes, chegam perto de um sujeito que está super obsidiado lá, e o benfeitor espiritual, que tem o poder de tirar o espírito dali e consumir com ele para longe, mas não faz isso, porque não faz parte da lei divina isso. Examina a possibilidade de desmanchar a conexão. E o desmanche de uma conexão mental da pessoa com o espírito não é feito, o desmanche não é feito por decisão do benfeitor, é feita por uma providência do vitimado. Eu vou ler para vocês aqui uns pedacinhos aqui neste livro de mediunidade do André Luiz, que se chama Nos Domínios da Mediunidade. Tem aqui esse capítulo aqui, é o capítulo 13, chama Pensamento e Mediunidade. Este capítulo 13 é um absurdo. É um absurdo de belo. Sabe o que eu fiz com esse capítulo 13? Eu já fiz isso há muitos anos. Agora, como eu estou relendo a obra toda, eu estou nesse aqui. Mas eu peguei as minhas anotações antigas desse livro. E agora eu estou anotando outras coisas, que agora eu ponho no computador. Eu peguei esse capítulo 13 e selecionei parágrafo por parágrafo. E fiquei abismado com o conhecimento que tem aqui. E que eu já li esse livro 5 vezes, porque eu tenho ele grifado em 5 cores diferentes. E inclusive anotado. Mas agora, lendo esse capítulo aqui, eu falei, não é possível que eu não sabia isso. Como é que eu nunca vi isso? E quando eu ler esse livro de novo ano que vem, eu vou descobrir um monte de coisa que eu não vi esse ano. Esses livros espíritas, bom, todo livro de conhecimento assim é assim, não é?
Mas o pedacinho que eu vou ler aqui é esse aqui, da página 138. Pensamos e imprimimos existência ao objeto idealizado. Que coisa, né? Isso aqui é profundo demais. É aqui, ó. Em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. A gente pensa e cria, e o que a gente cria com o pensamento é o que determina a vida da gente. Agora olha aqui, essa frase preciso comentar. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Esta é demais. A gravitação, quer dizer, a lei da gravitação, a lei de atração de massas, que é a gravitação, a lei de atração de partículas, que isso funciona até em nível atômico, a atração dos elétrons de um átomo pelos prótons, é gravitação pura. E o movimento gera eletricidade. Então, a gravitação que regula todos os objetos deste universo também regula a mente e regula o pensamento. Olha que coisa. A gravitação no campo mental é tão dominante, incisiva, quanto na esfera da experiência física. Quer dizer, quanto com as massas normais dos corpos físicos. Todos os corpos estão sujeitos à gravitação, a mente também está sujeita. Quer dizer, olha o pensamento, como é que funciona. Gravitação, quer dizer, atração eletromagnética. Isso aqui é só para iniciar a conversa, hein? Aqui. A obsessão, o palavreado é um palavreado erudito, né? É por isso que a gente precisa ler e estudar. Porque senão a gente passa por cima e não sabe direito o que ele falou. Olha aqui, uma definição de obsessão, do André Luiz no livro. A obsessão é sinistro conúbio da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Bom, se a gente soubesse o que é sinistro e soubesse o que é conúbio, talvez a gente entendesse essa frase, né? Mas se tiver dúvida, já perdeu a frase toda. Sinistro é ruim, péssimo, horrível, esquisito, complicado, desagradável, péssimo, horrível, sinistro. Conúbio é ligação. Duas pessoas vão celebrar um conúbio matrimonial. O que elas vão fazer? Casar. Obsessão é um conúbio sinistro da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Quer dizer, as trevas, o pessoal da treva tem um desequilíbrio natural, comum. E se você
entrar em conúbio, entrar em ligação, entrar em semelhança com aquele tipo de manifestação natural da treva. Se você estabelecer um conúbio, está obsidiado. Quer dizer, é você que estabelece o conúbio, porque é a sua mente que liga na dele lá. Um espírito não vem te perseguir porque um macumbeiro jogou um sapo cheio de cabelo na sua casa, ou umas bonecas vermelhas cheias de alfinete espetado. Isso não faz obsessão em ninguém. Você pega isso, joga no lixo, e não tenha medo, e não acontece nada com você. Mas se você tiver medo, aí pronto, aí já começa, a sua mente abriu uma brecha. Os espíritos obsessores, quando têm a oportunidade de conversar com o encarnado, a obsessão é muito mais fácil. Por isso que aqui no centro, eu muitas vezes sugeri, né, para o pessoal, não é obrigatório, mas foi sugestão de estudo, evitar conversar com espíritos obsessores. Porque se o obsessor falar alguma coisa para alguém na sala ouvir, ele assusta o pessoal. E aquilo fica na sua mente, consciente. E você sai de lá impressionado, e por causa disso, ele te pega lá fora com mais facilidade. Se você não tivesse ouvido, não ia acontecer nada com você. E porque ele fala assim, eu vou te pegar. Eu arrebento com você hoje. Isso assusta, pois. Um dia eu assustei com o espírito. Eu sou mais valente um pouquinho, porque leio muito assustei um pouquinho. Quer dizer, eu sou um pouquinho mais estudioso do que eu era antes, né? E aprendi um pouquinho. E estou lá numa sessão e eu batia longos papos com os obsessores, né? Mas aí veio um rapaz e tomou uma moça assim, fraquinha, franzininha, muito bonitinha, e as unhas muito bem pintadas, e naturalmente compridas, né? Então, para ser pintada, precisa. E o espírito pegou ela e trouxe a mão dela perto da minha garganta. E me chamou de Dom Rafael. Dom Rafael, eu te pego. E veio com a mão aqui, ó. Aí eu falei, hoje eu estarei pegado. Porque eu fiquei com medo, rapaz. E a mão da menina tremia assim, ó. Ela tentando conter a vontade de me esganar. E o espírito fazendo tudo que podia para conseguir esganar. E ele começou a me ameaçar, e falando como é que ele ia fazer. Se eu não te pegar agora, eu te pego depois, porque eu vou fazer assim, fazer o quê. Aquilo tudo me assustou, poxa. Na hora que acabou, eu precisei de ir embora com alguém. Alguém me leva lá em casa, porque hoje não vou sozinho para casa. Que diabo, só? Só que coisa, por causa da droga de ouvir o raio do espírito. Não adiantou nada, eu não falei nada com ele. Quer dizer, o benefício que o espírito tem quando ele incorpora é uma beleza. É bom para ele, porque se é um obsessor e ele incorpora, ele tem uma recarga eletrobiomagnética derivada do corpo do médium e das energias da sala, dada pelos médiums e pelos bons espíritos. Quer dizer, uma sala mediúnica é um lugar protegido, um lugar beneficiado. Não há riscos assim graves, a menos que haja um desequilíbrio de algum médium. Porque aquela moça lá, na hora que acabou, eu conversei com ela, falei assim, olha, você vacilou um pouquinho, que o espírito não podia ter levado a mão na minha garganta daquele jeito. Você que tinha que ter evitado, é a sua mão. Assim, eu sei, Rodrigues, mas olha, eu fui pegada de improviso e tal. Falei, você vacilou como?
Eu fiquei com medo dele, eu achei que ele era mais forte do que eu. Então está aí a vacilação. Você não pode achar que o malfeitor é mais forte do que você que está no bem, trabalhando para o bem, dentro de uma sala do bem, dentro do centro espírita. É claro que os benfeitores também podem conter o espírito lá, porque um espírito não está sozinho quando ele é obsessor e vem na sala. Tem 2, 3 guardiões com ele ali, e incorporam ele lá no médium, lá, ó. E ficam ali tomando conta dele. Quer dizer, esse obsessor não pode fazer tudo que ele quer. Se o médium vacilar, ele usa o médium, e é o médium que está ajudando o obsessor, sem querer. Rodrigues. Quem? Eu. Que? Fala. E quando é o obsessor do próprio médium que incorpora e fica falando aquelas coisas contra a própria pessoa, não quer que ele volte aqui, não vou mais deixar ele vir aqui, isso é fortalecedor para o médium, é terapêutico, é enfraquecedor? Como é que fica essa ligação? Porque é necessária, né? O médium acaba não tendo essa opção, vou incorporar, não vou incorporar. Como é que fica? Mas quando incorpora e fala, lembra que eu botei aqui na luz outro dia, que negócio do personismo, do animismo e do espiritismo? Quer dizer, são essas 3 posições mentais do médium. Porque o médium não é um cavalo, ele não é um sujeito, ele não é um objeto. Ele não é uma luva, por exemplo, que eu enfio a mão dentro da luva e faço com ela tudo que eu quero. O médium não é uma luva. O médium é um sujeito, é uma pessoa. O espírito não entra dentro dele e faz com ele o que ele quer, não. O espírito atua na mente dele por meio disso aqui, ó, que está escrito aqui, ó, pensamento. Estabelecimento de conexão mental. Então, um médium principiante, ele tem pouca informação ainda sobre o processo fenomênico e tem pouco domínio das suas forças psíquicas, porque ele não exercitou isso ainda. E o espírito pode passar para ele uma ideia geral do que o espírito está querendo fazer, e isso é feito ao normal, independentemente da incorporação. E o médium então tem aquelas notícias, aquelas informações, o que o espírito está fazendo com ele, o que quer fazer, ele já sabe mais ou menos isso, porque aquilo está na cabeça do médium, por sugestão, o médium acaba captando aquilo. Na hora que o médium incorpora, o que é que ele fala? Tudo aquilo que ele sabe que o espírito falou para ele, ou que ele captou do espírito. O espírito agora não está ali falando, quem está falando é ele. O espírito está às vezes lá só acionando. Fala, né? Aí o espírito até afasta e deixa ele falar. E ele fala como se fosse o espírito. Porque eu vou pegar esse cara. Às vezes é o próprio médium. Porque isso é o que o médium sabe, é o que o médium pensa. Porque o pensamento da gente não é capaz de ceder lugar para o pensamento do espírito 100%. O espírito aciona e a gente constrói as frases. É por isso que um médium falando é muito discutível se aquilo que ele está dizendo é mesmo aquilo que o espírito está dizendo. Ele está dizendo do jeito dele. E ele pode estar entendendo trocado. Quando se trata de obsessor ou de sofredor, o que o médium fala, o que o espírito fala ali pelo médium, tem pouca importância. Tanto que é até dispensável que ele fale. Porque não é isso que é importante. É importante muito mais o que a gente fala para ele. Mas um espírito querendo falar, ou um médium querendo falar, não adianta o doutrinador querer falar, porque o médium não está querendo ouvir. Ele está querendo ele falar. Se ele ficar ouvindo, ele fica ali meio contrariado, ele está bloqueando. É igual uma mãe brigando com o filho e dando uns conselhos para ele enquanto briga. A mãe está crente que ele está ouvindo e ele está bloqueando aquilo tudo. A minha mãe brigando comigo quando era bem. Você
não faz mais isso, não joga mais o galo da vizinha no monte de cal, igual você fez ontem. Não faça mais isso, senão você vai ver o que eu faço com você. E eu estou olhando para ela assim, vou jogar o galo outra vez lá. É só ele pegar o nosso galo aqui que eu pego ele e jogo ele no monte de cal outra vez. A minha mãe está falando e eu estou falando outra coisa. Mas depois eu li no livro que todo mundo é assim. Experimenta dar uma bronca no indivíduo para ensinar para ele alguma coisa. E vê se ele está aderindo. Pergunto para você se você aderiu algum dia a algum ensinamento que lhe foi dado por meio de bronca. E mesmo quando não é bronca, você fica dando conselho para o indivíduo. A gente não gosta de conselho. Então, para conversar com o espírito e ele está aceitando, tem um problema sério com o médium. É preciso educar o médium. A gente não educa o médium na sessão mediúnica, educa o médium no centro espírita com estudo e trabalho na caridade, leitura que o médium faça e ir à adesão para ele se transformar, mudar o psiquismo. Esse capítulo aqui, todinho trata disso. Agora, na hora da incorporação, você fica querendo consertar o espírito. Isso é uma tolice, é uma simplicidade da gente. Professor. Quem? É outra pessoa agora sou eu. Ah. Explorando um pouquinho mais essa relação do médium com o seu próprio obsessor, porque outro dia a gente estava conversando sobre isso e eu fiquei com dúvida da importância disso, do tanto que isso é bom para o médium ou não. Era a minha pergunta para você outro dia. E você disse que isso era importante para o médium. Muito bom para o médium. O não verbal, então o médium não precisa estar gastando aquela ideia, aquela emoção, drenando aquilo verbalmente. A própria incorporação, né, aquele estreitamento entre médium e espírito já estaria drenando essa carga e efetivando uma transformação, alguma coisa na mente dos dois? Na mente não tanto, mas no bem-estar do espírito, sem dúvida. Porque para mexer na mente era preciso de falar com ele mesmo, sabe? E quem tem que falar é o médium. Agora, se o médium não puder, o doutrinador pode ajudar. Mas é preciso de ver o que é que vai falar e como vai falar. Porque para ter valor, na hora de falar com o espírito, é preciso da sessão estar muito bem harmonizada, com vibrações de bem-querer. E o próprio doutrinador, que é muito raro, nós somos doutrinadores comuns, gente simples aqui desse mundo. Nós não temos essa cultura toda assim, nós não temos essa estrutura moral boa assim, para poder ficar conversando com o sujeito e dando conselho para ele e esperando que ele aceite. Mas, se o espírito incorporar lá e tal, se o médium pudesse falar com ele, era muito mais eficiente. O próprio médium que está incorporando, falar para ele. Mas se não falar, o médium às vezes também não sabe fazer isso, e para chegar a saber fazer isso, tem que demorar um pouco para aprender. Então, o espírito pode já querer incorporar e já vai logo falando, porque o médium já criou esse hábito também. Então o médium fica sendo apto em falar. E com o tempo todos os espíritos falam a mesma coisa, porque é aquilo que o médium sabe falar. Quer dizer que o negócio de falar cai por terra com valor. O próprio médium, o espírito lá falando. Agora, se houver um caso de dor, que você mesmo sente que o indivíduo está ali muito sofrido e tal, e ele fala umas 3, 4 frases assim de dor, aí não falar nada com ele é até uma falta de caridade, porque você próprio está com pena dele. Se você se encher de pena do espírito, não deixe de falar com ele. Aí você fala o quê? Oh, meu irmão, tranquilize, você está recebendo um tratamento. Tem muita gente aqui que gosta de você, está querendo ajudar você. Mas eu queria que você se lembrasse que Jesus
é aquele que mais ama você. Mas isso com uma voz bem gostosa, bem doce. Porque se você não puser emoção nisso, essas palavras não valem nada. Mas se você puser emoção e falar, aí vale muito. E não é muita coisa também não, você fala umas 3, 4 frases. E aqui no livro tem isso, ó. Lê aqui nos capítulos de trás, ó, quando o sujeito foi doutrinar o Espírito, quantas frases ele falou? Umas 3 ou 4. E falou com carinho, o obsessor ficou assim, o sujeito nem era muito obsessor, ele era um espírito muito atrasado e muito durão lá. E o benfeitor falou com ele umas 2, 3 frases assim, com muito afeto. Aí descontrolou a vibração do espírito. Agora, um médium acostumado a falar no centro, ele vai incorporando e vai falando. E com o tempo o médium aprende, fica mais confiante, vai incorporando e vai falando. Ele acaba estereotipando, falando a mesma coisa. Ele está aquelas frases que estão na cabeça dele, é o que ele usa. Para tudo que o teu espírito que incorpora nele. Às vezes muda o assunto, mas é o mesmo batido. Isso aí tem pouco valor. Em termos de fala. Mas e em termos de incorporação? Em termos de incorporação tem sempre valor. Porque quando o espírito incorpora, ele passa a estar eletrobiomagneticamente ligado com aquele médium ali, corpo e mente. E as energias do próprio psiquismo e do próprio corpo, a bioenergia do médium, a energia vital, como dizia Allan Kardec, atinge o espírito assim em cheio, e aquilo beneficia, dá um alívio. Como esses espíritos não estão sozinhos, não vieram andando e chegaram aqui, no médium, eles foram trazidos por pessoas espirituais que conversam com eles, que estão ali ajudando, e incorporam ele a si mesmo. Por que eles não conversam com ele lá e vão incorporar ele? Mas não é incorporar para ele ouvir, porque quem é que vai saber falar tão bem quanto o próprio benfeitor que incorporou o sujeito? Quem vai saber falar tão bem quanto ele? Então não é bem pela fala que ele vai ouvir aqui, é pela incorporação. A incorporação é um banho de energia, chama choque anímico, é um choque da alma do médium, do espírito lá, do médium, do corpo do médium, no corpo do espírito lá. É um choque anímico, chama. E o ambiente da sala, se é um ambiente tranquilo, sereno, com oração, com bem benefício, esse ambiente psíquico é fortemente benfeitor do espírito, dos espíritos, todo mundo que entra naquela sala. Mas quando o espírito incorpora, é mais benfeitor ainda. Então, se você assumir que não é muito importante falar com o espírito, não se preocupe com o que dizer, coisa assim, porque senão cria um clima na sala de só falar, e é quase sempre da boca para fora. Eu já assisti muita sessão, gente, muita sessão, em muito lugar. Aqui em Rio Preto, nesses centros quase todos por aí, eu já vi sessões. O pessoal trabalha num clima de doutrinação que dá medo, dá dó. É um palavreado mágico ali e tal. Eu assisti uma vez um sujeito culto, esclarecido, aqui em Rio Preto. Fui numa sessão lá com ele, e na hora que o espírito incorporou, antes do espírito incorporar, o médium começou a dar sinal, e o doutrinador começou a falar: seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Falou seja bem-vindo umas 15 vezes. Eu falei: que sujeito tonto, ele acha que isso aí é o quê? E na hora que o espírito incorporou, ele entupia o espírito de frase, uma doutrina. Quer dizer, é um sujeito esclarecido, um sujeito leitor, um sujeito que escreveu o livro. Cara culto, esclarecido mesmo. E fazia doutrinação assim.
Não leu esse livro, não? Os Domínios da Mediunidade do André Luiz? Não leu os outros livros de mediunidade que estão tudo falando? Para gente que tem muito mais valor na sessão, o afeto, a vibração amorosa ali, ó, do que qualquer outra coisa. Então as pessoas descuidam do valor amoroso da sala e ficam preocupadas com o que vão falar para o espírito. O falar não é o que vai ajudar. Ele vai demorar uns 2 anos para ele aprender doutrina, lá no centro, ouvindo palestra, fazendo estudos, participando de conversas, trabalhando na caridade. Esse capítulo aqui fala o tempo todo que o indivíduo precisa estudar muito e trabalhar no bem. Agora, esse capítulo 13 aqui, sabe quem que está falando? É um benfeitor espiritual, através de um dos médiuns da sala. Mas esse médium é o Chico Xavier. E não é qualquer um que é Chico Xavier, né? Para captar um espírito e falar coisa que tem algum valor de ouvir. Porque se um benfeitor incorpora e fica falando que tal, eu sou, vocês aí, tal, estão trabalhando, Jesus, não sei o quê. Falou um maravilha que não instruiu nada. Não refrescou nada aquilo que o sujeito falou. E é um benfeitor. Mas ele está falando através de quem? De um coitado, do médium, que também tem muito boa vontade, mas não tem cultura. E outra coisa, não tem poder moral adiantado, mais adiantado. Porque o Chico Xavier, para ter isso que ele tinha, ele era inigualável. Chico Xavier era um indivíduo de muita caridade, muita. E de muito estudo, e de muita dedicação ao bem e ao amor. E era vaso eleito também, ele não era um qualquer nada, não. Já veio de lá preparado. Então o indivíduo fala assim, bom, o benfeitor tomou o Chico e falou aquilo lá, eu também posso receber um benfeitor e dar uma opção de conselho aqui. Precisa ver. Não é assim. Não vai sair coisa que presta ali. Então não é esse o objetivo principal da sala. E se o dirigente da sala cair na besteira de ficar consultando os benfeitores da sala através dos médios da própria sala, aí é que dana tudo. Um médio lá se arvora como logo diretor do mundo aqui. Vai dar conselho para tudo que é coisa, e começa a receitar, e começa a indicar procedimentos, etc. Não é isso que nós viemos fazer aqui. O que nós viemos fazer foi trabalhar no bem. Trabalhar no bem é com a bondade, é com o coração, é com a vibração ali. Chegar um sofredor, a gente tem pena dele. Chegar um obsessor, a gente tem pena dele. É esse que é o serviço. Se você fizer isso, você ajuda muito. E se ajuda, porque você cresce. Quando você pensa no bem de verdade, você está crescendo. E está se modificando. Em termos de mediunidade, a gente tem que perder aquela noção de querer resolver. Não quero resolver, não, só quero ajudar. E eu ajudo, quanto mais calado, quanto mais ocultamente eu ajudar, melhor. Porque aí ajudo de verdade, com sentimento, com a bondade. Deixa eu ler uma frase aqui, um parágrafo aqui, muito difícil, mas eu vou ler devagarinho e depois vou reler explicando. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a condição espiritual que nos é própria, e quantos se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos.
Quer dizer, você tem uma linha mental que a gente chama de cogitação. É o modo como você é, como você pensa, sua linha de estrutura de ser. Isso aí é que é a resultante visível de nossas cogitações. Porque a gente cogita de muitas coisas, somando todas, tem uma resultante das cogitações. A resultante visível de nossas cogitações mais íntimas denuncia a nossa condição espiritual. Quer dizer, define a nossa situação espiritual. E quem se aproximar de nós, quantos se afinem com a natureza de nossas inclinações, quer dizer, quantos forem capazes de gostar daquilo que a gente pensa e achar e tal, eles se aproximam de nós pelas amostras do nosso pensamento. Quer dizer, é a sua linha mental que atrai. E não é, por exemplo, o cara não gosta de mim e veio me perseguir, ou alguém mandou uma macumba. Se você não sintonizar, não vai te alcançar. Agora, se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, quer dizer, se nós levarmos uma linha de pensamento miserável, persistindo nas esferas mais baixas da experiência humana, os espíritos que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade, os espíritos inferiores, nos procuram atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores. Eles nos procuram atraídos pelos nossos impulsos inferiores. Isso não é o que a gente, a fraqueza da gente de pensamento lá no centro, que eu não sei pensar, não, é pelo que você pensa normal lá na sua qualidade de vida normal, lá da vida que você leva toda hora, todo dia. É aquilo que define as suas inclinações mentais. E eles se aproximam, atraídos pelos nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que nós emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Eles pegam o que nós emitimos e projetam sobre nós o que eles possuem. E se eles são ruins, eles projetam coisa ruim em cima da gente. Mas pega porque nós estamos ligados neles pelo pensamento. E eles podem nos fazer mal. É por isso que a obsessão é um conúbio sinistro da nossa mente, quando se afina com as mentes dos espíritos que estão nas faixas mais baixas da animalidade. Aqui adiante, ele fala assim, que o médium às vezes quer receber um espírito do bem, mas como é que ele é normalmente? O que ele cogita o tempo todo durante a semana? Agora chega lá no centro, ele faz uma prece e prepara para receber Bezerra de Menezes. Para a China que você vai receber Bezerra de Menezes. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria e perturbação, é uma pergunta que ele está fazendo, hein? Poderá refletir no espelho da alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento? Quem apenas mentalize angústia, miséria, perturbação. O indivíduo mentaliza. Às vezes o indivíduo mentaliza isso o dia inteiro. Fica lá, pensamento ruim, pesado, droga de vida, não tem dinheiro para nada, um calor desgraçado e tal. Quer dizer, está mentalizando ruim o dia inteiro. Depois chega lá no centro e quer sintonizar. Qual é o tipo de ligação que ele vai ter? Com a pior escória da espiritualidade que ele vai ter.
Se ele for lá no centro espírita, os espíritos vão enganar ele, vão pintar o diabo com ele lá. Porque está na mente dele. Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, não conseguiria enxergar senão as próprias sombras. Quer dizer, se um sujeito viciado fosse colocado no meio de pessoas de pensamentos mais elevados e tudo mais, ou se você às vezes leva um sujeito viciado, um parente, coisa, para escutar uma palestra lá no centro. O sujeito chega lá e escuta uma palestra boa lá, tal, do bem. Ele vai pensar o quê? Ele vai captar aquilo? Não, ele vai ver o que está na mente dele, ele recebe de acordo com a estrutura dele, de acordo com o que ele pensa e com o que ele sente. Quem vive a procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhaus subservientes, calhaus pacíficos. Quem procura pedra, não vai encontrar só pedra não, encontra pedra, encontra escorpião, encontra caco de vidro, encontra o diabo a quatro lá. Quem se detenha indefinidamente na medição de lama, está ameaçado por afogamento no lodo. Quer dizer, se o indivíduo convive numa atmosfera de baixo nível, é isso que define a estrutura mental dele. Então o sujeito desse está perturbado por espírito, vai ao centro, nós vamos doutrinar o espírito para largar ele. Não, tem que doutrinar ele tem que mudar de linha de mental, de linha de pensamento. Por isso que a gente não deve colocar principiante para mexer com mediunidade. O sujeito está com perturbação, vamos tratar dele para ele sarar. E o tratamento dele implica em estudo e serviço no bem. Ele vai sarar, ele melhora a cogitação e melhora o merecimento. E aí ele desliga do espírito, dos espíritos perturbadores dele. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grilheta capaz de acorrentar-nos a obscuros processos de vida inferior. Vigiemos o pensamento, purificando-o no trabalho incessante do bem, para que joguemos fora de nós aquelas coisas ruins, obscuras, que estão tornando a nossa vida um processo inferior. Porque se você não mudar a sua linha de pensamento para melhor, você não perde a obsessão. Não adianta levar para um curador, que às vezes o cara está doente com a perturbação danada e doente. Aí ele vai lá num cara que faz cirurgia. Aqui perto de Rio Preto tem uma cidade aí que faz cirurgia. Os caras vão tudo lá, vive lotado de gente atrás de cirurgia, para corrigir a doença do cara, que se está doente é porque é consequência de alguma miséria moral dele, senão ele ficava doente. Aí vai lá para o espírito operar ele, para curar ele. Se isso funcionasse, por que aqui não tem? Aqui nesse centro, no Allan Kardec, no Ielar, no Consolador, por aí tudo lá, no Francisco de Assis, no Caibachuto, no Eurídio Bassanofo, no Francisco Xavier ali em cima, no Joana de Anjos, esses centros todos aí, não tem curador. Por que Jesus não manda um curador para aqui para curar o povo? Porque nós sabemos que a cura não é de fora para dentro. Então querer operar o cara,
Se você não melhorar a sua mente, não vai sarar. Da obsessão, dos processos espirituais. E às vezes o corpo está com problema por causa de processos espirituais. Constantemente é assim. Aí vai lá para operar. Se esse negócio de operação funcionasse, por que aqui não tem um cirurgião, um médium que opera também? Era para ter. Todo centro tinha que ter 1 ou 2 cirurgiões aí que operava todo mundo e tal. Se funciona. Mas a doutrina espírita não é assim. Na doutrina espírita não tem esse negócio de cura de fora para dentro. É de dentro para fora. Não é dando passe no povo que nós vamos curar o povo. É educando o povo que nós vamos curar. Aqui no centro nós damos 2 passos só. O jeito vem quinta-feira para tratamento, 2 passos. Um nessa quinta, outro na outra e estudo. Senão não vai sarar. O que vai curar o indivíduo é a transformação mental dele. É a adesão a outro modo de pensar. Um modo de pensar mais brando, mais pacífico, mais humano, mais manso, mais agradável, de mais perdão, de mais humildade. É isso que vai. Quer dizer que eu tenho que virar santo? Não. Muito antes de ser santo, você pode melhorar a sua cogitação. É só melhorar, porque quem já melhorou não virou santo não. Mas está com a cogitação melhor. E isso acontece, uns 3, 4, 5, 6 meses, melhorou. Melhorou a cogitação. Agora, não para de melhorar a cogitação, continue melhorando a coisa. E quando é que eu vou mexer com mediunidade? Breve. Agora, quando for, não pense que você vai lidar com o espírito fora dessa linha de cogitação aí não. É sempre dentro da mesma linha, porque o espírito trabalha mentalmente com as pessoas. É assim que funciona. É da força viva da ideia que saem as asas dos anjos e as algemas dos condenados. Quer dizer, o indivíduo que está lá, numa miséria moral danada, pensamento dele. E o indivíduo que melhorou e está aí numa vida, asas dos anjos, né? O indivíduo que melhorou o pensamento, melhorou a cogitação. Médiuns precisam melhorar continuamente, ininterruptamente, até o fim da vida. E depois na outra encarnação continua, melhorando a linha de pensamento, de cogitação. Isso não pode ser feito sem estudo e sem trabalho no bem. Estude e trabalhe no bem. Trabalhar no bem é arrumar uma frente de utilidade para você. Mas eu ouvi dizendo que a gente pode fazer trabalho no bem em qualquer lugar, inclusive dentro da minha casa. Assim, se você for começar por aí, você já estrombicou todo. Porque casa da gente é o último lugar onde a gente vai mexer. Porque lá é mais difícil. Você não vai melhorar o trato com seus familiares antes de você comer 2 sacos de sal lá na caridade. Lá. Porque lá você vai fazer caridade para os outros que você não conhece e tal. Você vai fazer o serviço mais fácil primeiro. Com o tempo é que você vai aprendendo que a caridade é feita pelo comportamento diário com qualquer pessoa. Até você chegar na sua família vai demorar. Porque a família da gente, a gente lida com casca e tudo. Porque é muito difícil conviver com as pessoas e sustentar um clima permanente de paz e união. Muito difícil. Era preciso de praticar virtudes que nós não temos ainda. E eles também não têm para praticar com a gente. Então, é por isso que a gente desatina com familiares. Então, seu negócio é ir no centro mesmo, trabalhar por enquanto. Mas não posso ir lá perto de casa. Poder pode, mas você vai. É como ir na academia. Você vai na academia fazer ginástica, você vai, paga e faz.
Aí você acha que está pagando muito caro, compra um aparelho e fala, vou fazer em casa. Nunca mais faz ginástica. Então, a gente vai pensando nisso, para que a nossa vida possa melhorar devagarinho. E vai melhorar. Vai. Vamos manter a persistência e sentir a humildade. É isso aí. Vão com Deus, tenham uma ótima noite e a gente estuda depois um pouco mais disso aqui.